Vamos falar sobre furos hoje com brocas, né, de 15, 20 e 35 milímetros. Essas brocas normalmente têm 3 pontas desse tipo aqui, tá? E quando a gente faz o zeramento da ferramenta, ela vai lá no probe e encosta essa ponta aqui, tá? Só que essa ponta é a parte que entra no material, não é a parte que definitivamente corta. A parte que corta fica aqui em cima, que são as lâminas de corte, tá? Então a gente precisa considerar essa medida aqui, né, essa variação aqui da ponta da ferramenta até a lâmina de corte e entrar essa quantidade a mais do que a profundidade que a gente quer para ela chegar realmente na profundidade que a gente precisa, porque a lâmina de corte está aqui, nessa parte da ferramenta e não na ponta, tá? Isso aqui é só para não estragar a melamina nas pontas, nos locais onde ela está entrando, para ela criar um acesso ao MDF, né, sem estragar todo o resto, tá bom? Então, considerando isso, vamos fazer uma outra observação aqui, tá? Então, essa ferramenta, vamos pensar agora em materiais, tá? Esse aqui em azul é um material de 15 milímetros, por exemplo. Essa parte preta onde eu quero executar um furo de 13 milímetros de profundidade, por exemplo, para encaixar um material, ou considere de 35 aqui e 12,5 aqui para encaixar a dobradiça, tá? Então, 12 milímetros, né? E vamos considerar que eu tenho meio de profundidade aqui, tá bom? Então, quando a gente define a profundidade, se eu descer, vamos considerar aqui 12 milímetros, tá? Então, se eu descer com a ferramenta até 12 milímetros, ele vai fazer isso aqui. Então, vai faltar essa profundidade para eu alcançar a profundidade que eu gostaria que tivesse. Para fazer isso, eu preciso fazer isso aqui, ó. Tá? Aí sim, eu vou alcançar a profundidade que eu quero. É isso que eu estava explicando aqui nessa distância, tá? Porque aqui eu alcancei com a lâmina de corte o limite da profundidade que eu gostaria. Portanto, eu preciso colocar um pouco mais aqui, que é essa distância da lâmina, da ponta da ferramenta até a lâmina de corte, como valor extra. Ele vai fazer isso aqui e aqui vai estar a profundidade que eu gostaria de ter alcançado, tá bom? Então, agora o que eu quero que vocês observem? O material de 15, quando eu defino isso aqui, ele vai alcançar a profundidade que eu quero e está tudo certo, né? Aqui ele alcançou a profundidade, nesse ponto aqui a profundidade que eu gostaria de ter alcançado, que é os 12,5, né? Os 12 milímetros, né? Que encaixa a dobradiça e está perfeito, ó, tá bom? Então esse aqui é o encaixe nesse ponto aqui. Vamos tentar fazer uma linha aqui só para demonstração, né? Deixa eu pegar essa linha aqui. Vamos dizer que aqui é a profundidade que eu gostaria de ter alcançado, tá? Que é a nossa referência. Vou deixar até para fora aqui para ficar aparente, ó. Tá bom? Então, quando eu cheguei aqui, eu tenho a profundidade que é a que eu preciso para encaixar a dobradiça. Esse extra aqui são as pontinhas da ferramenta que a gente precisa entrar a mais, né, para alcançar a profundidade de corte, tá bom? Então, com isso definido, né, o que eu quero que vocês observem? O material de 15 milímetros aqui, o azul, se eu fizer isso, eu alcancei a profundidade, né? Mas e o verde? Se o material tiver uma variação de 3 décimos de milímetros, vamos considerar que isso aqui é 3 décimos, tá? O furo que eu projetei aqui ficou mais fundo ou mais raso, né? Considerando que eu estou fazendo esse furo desde aqui de cima, né? Então, ele vai ficar mais fundo, concorda? E o material de 14,7 e não 15, ele vai ter a profundidade que eu preciso ou vai ficar mais raso? Né? Ele vai ficar mais raso, porque o material teoricamente tem 3 décimos aqui, né, de diferença, ele teve uma variação, então o furo ficou mais raso do que eu preciso, né? Então por isso a gente sugere que vocês coloquem uma tolerância extra de alguns décimos de milímetro, 3 décimos pelo menos, né, que é uma variação que a gente acaba encontrando nos materiais hoje em dia, né, de 14,7 para 15,3 com a média de 15, né? Então, quando você compra o material, você compra de 15 milímetros e às vezes vem um 15,3, às vezes em 14,7 e a gente precisa lidar com isso para que vocês consigam acertar a profundidade dos furos. Então, esse aqui é um dos pontos que vocês precisam levar em consideração na hora de executar os furos. Tá bom? Um abraço, até mais.